Meus amados, bom dia. Estamos fazendo uma série de pregação a respeito do crescimento da igreja primitiva, logo após a ressurreição de Cristo e sua subida ao alto céu. O legado que ele deixou para seus discípulos, os apóstolos, e esses apóstolos também deixando para os seus discípulos futuros. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos 2, que cumprindo-se os dias do Pentecostes, porque Cristo tinha falado, permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, estavam todos na mesma concordância e no mesmo lugar, orando sem cessar, suplicando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Esse é o princípio da igreja. Uma igreja forte se faz quando os irmãos estão em comunhão, porque a palavra do Senhor diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda aquela casa, aquela congregação, porque ali estavam todos assentados, e foram vistas várias línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E nós vemos que a manifestação do Espírito Santo, ao dar o dom de línguas estranhas a estes discípulos e a todos que ali estavam, porque eles foram cheios do Espírito Santo, nós vemos que o dom de línguas é simplesmente um dos dons do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que não falam em línguas, mas são cheias do Espírito Santo. Tem um espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Isso não significa que ela não é cheia do Espírito Santo porque não fala em línguas estranhas. Língua estranha é um dom. Então, conforme o Espírito Santo concedia a estes que estavam dentro desta casa que falassem, aqueles habitantes de Jerusalém, tanto os judeus, ou até mesmo os homens religiosos que por ali estavam, homens de outras nações que estavam ali em Jerusalém, quando eles ouvem este som de línguas estranhas propagando em toda aquela região, começa a ajuntar uma grande multidão. Na verdade, Deus ele tem os seus mistérios para chamar a atenção de um povo que não conhece a Deus. E esta multidão estava confusa. Ela não sabia se aquilo ali partia de Deus, ou se era coisa de homens, ou se era embriaguez. Mas vieram todos ver o que estava acontecendo naquela casa. Porque cada um, naquela época, ouvia na sua própria língua. Ouvia no seu próprio dialeto. E todos ficaram pasmados e maravilhados, dizendo um para os outros: que isso? Esses todos aí não são varões galileus, não são judeus? E eles estão falando segundo a nossa própria língua? Ora, o Espírito Santo estava interpretando a sua própria língua a estes que falavam outras línguas de outras nações naquele lugar, aonde o Pentecostes se manifestou pela primeira vez. Eu creio que nos nossos dias Deus está trazendo um avivamento à sua igreja. Deus está trazendo um novo entendimento de evangelho, porque o evangelho que nós temos ainda é um evangelho fraco, um evangelho que se submete ao reino de Satanás, um evangelho que pessoas ainda estão focadas em princípios de riquezas, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ora, os bens são da casa do Senhor. Aquilo que é consagrado não se vende. Por que o sacerdote usufrui das coisas de Deus de uma forma como se fosse dele?
Eu creio que o Pentecoste ele é manifesto para aquele sacerdote que verdadeiramente trata as coisas de Deus como se fosse do próprio Deus. Porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e o Senhor dá aos filhos dos homens para que dela se partem, mas eu creio que Deus dará à igreja, pois o sacerdote, ele come daquilo que vem sobre o altar. Mas ele também não pode ficar rico com as coisas do altar. A igreja tem que crescer, mas ele, sacerdote, permanece sacerdote para sempre, diante de Deus. Pode ficar bem? Pode. Mas que também ele tenha outros afazeres a não ser o altar. Tem outras coisas. Se ele vive 100% do altar, também cumpre Mateus capítulo 20, que diz que o Senhor saiu a assalariar os seus trabalhadores. Então, esse salário, ele vem de Deus. Ele não pode vir de uma maneira exacerbada do altar, simplesmente por vontade desse sacerdote. Tem pessoas aí de ministérios grandes que compram fazendas inteiras, mais de 18 mil, 30 mil, 100 mil cabeças de gado. Ora, esse sacerdote, ele vai responder diante de Deus, porque não é desta forma que Deus observa a obra. Então, naquela região, tinha ali os partos, os medos, os elamitas, os que habitavam até mesmo na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito, e até mesmo em partes junto à Líbia, a Cirene, forasteiros que eram romanos, prosélitos, tanto judeus como cretenses, árabes, pessoas de todas as regiões estavam ali em Jerusalém. E todos vieram para essas festas dos tabernáculos. E Deus, aproveitando essa chegada deste povo, manifesta poder à igreja primitiva. Eu creio que Deus está nos dando uma igreja de poder. Uma igreja que veio à terra não para protelar as bênçãos de um povo, mas para selar as bênçãos e o direito deste povo, que são filhos de Deus. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, o que Deus tem feito, desde o Gênesis até o Apocalipse, passando por todos os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, se o mesmo Deus que escreveu todas essas coisas, essas maravilhas, é fiel para cumprir tudo aquilo que falou, conforme diz a palavra de Deus, que nenhuma palavra do próprio Deus volta para ele vazia, sem antes surtir um efeito nesta terra. Se Deus nos manda separar da roda dos escarnecedores, para que nós venhamos a ser como árvores plantadas à beira de ribeiros, e tudo que nós venhamos a fazer tem que dar certo, fiel é Deus, cumpridor de tudo aquilo que fala. Essas maravilhas, nós não podemos ficar surpresos, ou até mesmo inertes a estas coisas que Deus já fez por nós. Nós temos que dizer um para o outro que Deus cumprirá toda a sua promessa em nossa vida. Muitos naquela época perguntavam: o que quer dizer isso? Hoje também pessoas perguntam: será que este povo anda na presença de Deus? Muitos naquela época zombavam do Pentecostes. Muitos falavam que aquele povo estava cheio de mosto, para os dias de hoje, que estavam bêbados, embriagados. Pedro, porém, se põe de pé com os seus 11 amigos, que eram também apóstolos, e levanta a sua voz. Hoje nós vamos levantar a nossa voz, falar o porquê que Deus nos deu uma direção. Ninguém está aqui pregando o evangelho de qualquer jeito. Temos que se levantar como nos dias do Pentecoste, falar a verdade, dizer tanto aos homens do Brasil, à população, às mulheres, às crianças, como em todo mundo. Basta Deus nos levantar em espírito e verdade, para que nós venhamos a conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Pedro fala àqueles habitantes de
Jerusalém e a todos os seus visitantes, seja notório. Escutai as minhas palavras. Hoje eu digo, escuta o que eu te falo. Escuta o conselho. Não anda movido por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vento de revelação. Estes homens que conosco estão, como no dia do Pentecoste, não andam embriagados, não falam coisas vãs. Pelo contrário, dia a dia crescem em sabedoria, crescem em discernimento, crescem em entendimento, crescem em conhecimento, crescem em inteligência de Deus. Porque Deus fala em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que pensar como o povo pensou. Porque era apenas 9 horas da manhã e muitos naquela época falavam que os apóstolos estavam embriagados. Ora, hoje são 10 horas da manhã e eu estou aqui pregando esta palavra, cheio do Espírito Santo, para que se cumpra até mesmo a palavra do profeta Joel em nosso meio, que nesses últimos dias Deus nos dará um Espírito Santo, agradável, perfeito, capacitador, que vem nos ajudar, nos aconselhar. Ele vai derramar sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas. Os nossos jovens vão ter visão, os nossos velhos vão sonhar. E o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre os seus servos, sobre os seus oficiais, sobre as suas servas, sobre as suas pastoras, sobre os seus missionários. E estes vão profetizar palavras íntegras, retas, temente ao Senhor, para que nós venhamos a nos desviar de todo mal. Então nós temos que fazer com que esses prodígios da parte de Deus venha sobre as nossas vidas, desça do céu, assim como diz até mesmo a palavra do Senhor no Pai Nosso, que diz: vinde a nós o teu reino. Então que venham os seus sinais, que esses sinais que é previsto até mesmo no Mateus 24 e no Atos capítulo número 2, que diz que os sinais vai ter e vai acontecer embaixo na terra, como no céu, o sangue, o fogo, o vapor. O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. Então nós vamos passar por muitas coisas, guerra, rumores de guerra, mas nós não podemos andar abalado com o que falam. Porque a Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu amado, o mundo, ele pode querer cair, mas eu sei que o Senhor nos sustenta, e eu sei que Ele abre porta onde não tem porta. A minha confiança está no Senhor, não está no sistema, não está na política, não está em falsos profetas, no macumbeiro, no agoureiro, no feiticeiro, no espírito, no idólatra ou no kardecista, na umbanda, na quimbanda, ou no bruxo, ou no olho gordo, ou na maçonaria. Não, a minha confiança está em Cristo, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, nós temos que invocar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo, em espírito, em verdade. Pedro fala a esses homens israelenses e aos seus visitantes em Jerusalém, de outras nações: escuta as palavras. Jesus Cristo, o Nazareno, ele foi aprovado por Deus. E deixou maravilhas, prodígios, sinais. Olha os feitos de Cristo, tanto de cura. E ele ainda fala: eis que vou para o Pai, descerá sobre essa terra o meu Espírito, que vos capacitará. Abra a sua boca e eu falarei por ti, e vocês farão obras maiores. Será que Cristo mentiu? Não, amado, ele não mentiu. Você sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Nós temos que saber estas coisas. Nós temos que entregar este culto racional, como diz lá em Romanos capítulo 12, ao próprio Deus. Nós temos que ter essa presciência que Deus, antes mesmo de crucificar a Cristo naquela cruz, deixar que Cristo fosse crucificado, porque foi Deus que entregou, porque Cristo lá no Getsemane falou: Pai,
se possível, passe de mim este cálice. E Deus não deixou o cálice passar. Então, quando ele entrega a Cristo, cumpre-se a palavra em nós, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, somos benditos ao ir, ao ficar, ao retornar. A obra do Senhor vai ter que crescer, meu amado. Sabe por quê? Porque o preço é pago. O esforço está sendo visto pelo próprio reino. Essas amarras, essas grilhões satânicos que prendia o crescimento da igreja, tem que ser soltas. Essas âncoras espirituais, essas redes do mal, essa forma de Satanás agir na terra acabou, pelo menos para os membros desta igreja, porque nós vamos destronar o inimigo pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos os sacerdotes reais, o povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, a nação eleita. Porque hoje Cristo está assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, como convia. Porque a palavra do Senhor diz: eis que desfiz de mim mesmo. Como um cordeiro, enviei meu filho, como se fosse uma ovelha indo para o matadouro. Então, amado, convém que a gente venha alegrar o nosso coração com o sacrifício da cruz, com esses dons que nos é dado, seja de línguas, ou seja, outros dons, que é manifesto pelo próprio Espírito Santo em nossas vidas. Paga o preço, ajoelha, lê Bíblia, se consagra, jejua, para que você seja chamado de bem-aventurado de Deus, para que sobre a sua carne venha repousar a esperança. Pois Deus não deixará a tua alma ir para o inferno quando Ele ver esforço. Porque a Bíblia fala: esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci, vós vencerás também. Então, amado, nós temos que nos permitir que o Espírito Santo venha trabalhar as nossas vidas, para que nós não venhamos a ver a corrupção de muitos. Então, nós temos que fazer conhecidos os nossos caminhos no mundo espiritual, porque lá em Hebreus 12:1 fala que nós somos observados por uma multidão de testemunha. Qual é o testemunho que você está dando para o reino? Você está mentindo? Você está se negando a seguir os passos de Cristo? O que você está fazendo? Você está sendo altivo, soberbo? Você ainda mente sobre uma direção que Deus te deu? Você ainda esconde? Então, amado, nós temos que falar com júbilo a respeito das coisas de Deus. Nós temos que falar a todos que nos ouvem o que é lícito. Nós temos que até mesmo lembrar do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, mas Cristo não, está entre nós. Davi foi profeta, foi o homem segundo o coração de Deus, mas teve a promessa que na sua descendência seria gerado o Messias. Porque quando você vê na genealogia, que está lá em Mateus capítulo 1, você vê que Cristo veio da linhagem de Davi, israelense, não gerado por homens, mas gerado pelo Espírito Santo. Mas Maria era da descendência de Davi, tanto Maria quanto José. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus não vai deixar a nossa alma ir para o inferno. Deus ressuscitou a Cristo e vai nos ressuscitar como testemunha de tudo aquilo que nós fazemos em terra. Então nós vamos ser exaltados pela destra do Todo-Poderoso. Nós somos recebidos diante de Deus e apresentados pelo próprio Espírito Santo, em nome de Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Então nós temos que ouvir todo o conselho que parte de Deus, todos os conselhos que parte de Cristo, toda a direção do Espírito Santo. Amados, há segredos mais profundos. Os oráculos de Deus estão sendo revelados. As profundezas do coração de Deus estão vindo à tona. E a igreja está dispersa.
Coisas grandes estão acontecendo no mundo espiritual. Todo dia eu estou naquele monte, me consagrando para ser um sacerdote, não como os que existem, mas ser uma diferença, ser cabeça em nossa época, com princípios sacerdotais corretos, mediante graça que nos foi acrescentada. Então nós temos que apresentar os nossos corações a Deus. Então, amados, nós temos que nos arrepender, mas nós não temos que andar temerosos ou seguir princípios de religião. Não, amados. A igreja foi colocada sobre a terra não para te julgar, mas para te aconselhar. A igreja não foi colocada pela terra como se fosse princípio de religião, porque Jesus repreendeu ao saduceu e o fariseu, religiosos da época, que conhecia a lei, mas jogava jugo sobre o povo. Não, a igreja foi colocada para te dar direção, para que você em tudo seja bem-sucedido, para que as promessas de Deus venham se cumprir sobre a sua vida, com princípios sacerdotais corretos. Os vossos filhos e todos os que estão longe vão chamar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, debaixo do princípio correto, debaixo da unção que paira sobre a direção e a visão que Deus tem nos dado. Hoje, estas palavras testificam, pode até recebê-la como exortação, mas ela vai servir de geração em geração, porque nós somos batizados pelo fogo, pelo Espírito e pela água. Recebemos a palavra de Deus para nos alegrar. E não vai ser só 3.000 almas, não. Vai ser milhões de almas que virão a esta casa de oração. Porque isso é profético, é segundo uma revelação. Vamos prosperar, como a videira dando o seu fruto, como o galho enxertado a esta raiz. Vamos ter comunhão no partir do pão, nas orações. A nossa alma vai se encher de temor, mas ao mesmo tempo vai se alegrar nas maravilhas e nos sinais que eram feitos diante dos apóstolos naquela época e será feito nesta época em nosso meio. Nós, em nome de Jesus, vamos andar juntos, como um só corpo, uma só carne, um só espírito. Vamos ter atitudes em comum. Em nome de Jesus, leia Atos 2. Eu te peço hoje, leia Atos 2. Para caminharmos juntos, unânimes, diante da palavra do Todo-Poderoso. Para que nós venhamos a se alegrar com um coração sincero, louvando, glorificando e agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele vai fazer e que Ele tem feito em nosso meio. Louvado seja Deus! Oh, aleluia! Graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta palavra te faça crescer. Cresça! Em nome de Jesus, cresça! Compartilhe a palavra de Deus, meu amado. Pare de comer sozinho o alimento diário, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!